Diego e Daniela Hipólito excluídos novamente pelo grupo das amigas. Foi só sair o anjo que eles não são mais queridos, né? E você vai entender aqui o motivo dessa exclusão. Além do mais, teve treta também logo após a formação de paredão. Vem comigo para você entender toda essa história bem resumida aqui. E já vai clicando no like se você gostar desse tipo de vídeo. Olha lá, gente, depois da formação de paredão, Vitória Estrada e Matheus já estavam ali no maior chororô, né? A Vitória dizendo que vai estar tudo certo, enfim. Quem voltou do bate-volta chorando também foi a Raíssa, que foi consolada por Camila e Tamires, que disseram que é o público que vota, que não é pra ela se preocupar. E lá no quarto, a Raíssa também tava muito mal e o João falou pra ela ficar tranquila, que quem vai sair é o Diego, porque o Diego é falso pra baralho e o Brasil tá vendo. E o pessoal ficou falando a noite inteira ali que o Diego é muito falso, que ele é escroto, que eles são fã do Diego aqui fora, mas que lá dentro eles estão decepcionados. Quem falou isso foi o Mike, né? O Gabriel também falou que o Diego é falso. E os João ficaram detonando ali. Enfim, lá fora, a Renata conversou com a Vitória Estrada. Na verdade, quem chamou para essa conversa foi a Vitória, né? E a Vitória queria justificar o porquê que votou na Eva e na Renata. E aí, ela disse que, na verdade, ela vê a Eva e a Renata um pouco afastada, que ela gosta das meninas, mas que tem essa questão. E aí a Eva e a Renata dizem que, pô, é que o pessoal quer ver a gente num grupo e nós não somos assim. No fim das contas, o papo termina com um abracinho, como vocês sabem, né? E aí o pessoal se incomodou um pouco com a fala do Edilberto durante o ao vivo. Porque ele fala ali, quando ele vai se defender, que estão perseguindo ele. Porque, de fato, gente, ele foi para o primeiro paredão, ele foi vetado da prova do líder, ele foi vetado da prova do anjo e ele tá mais o paredão, entendeu? Então, é claro, ele entendeu isso. E aí, o pessoal começou a comentar ali, o Vinícius e a Aline disseram que não tem perseguição nenhuma, que se fosse o contrário, o Edilberto também colocaria eles no paredão. E lá no banheiro, o Guilherme ficou estressado. O Guilherme começou a falar ali, né? Eu não quero ver ninguém sozinho aqui. Eu sou o cara que vou auxiliar todo mundo. Eu vou falar com todo mundo. Não quero ver ninguém excluído. E aí o Edilberto chega ali na conversa, entende que é com ele que o Guilherme tá falando. E aí o Guilherme diz assim, quando você vai falar de exclusão, você tem que citar os nomes. Porque eu, por exemplo, não excluo ninguém. Aí o Edilberto, calma, Gui. E aí o Guilherme, vocês não eram prioridade minha neste momento. Aí o Edi, e nem minha, automaticamente, se for colocar a cabeça para raciocinar. Então assim, o Guilherme começou a dar ali uns pipoco, né? E gente, neste momento, o Edilberto explica, como que eu iria falar nomes se eu só tinha 30 segundos? Aí o Guilherme diz, você tem que falar quem são as pessoas, porque se você não fala, você deixa em aberto, dá a entender que todo mundo te exclui, todo mundo te persegue. E o Edilberto pergunta se a carapuça serviu pro Guilherme, o Guilherme diz que não, né? Mas que ele tem que citar os nomes. E aí o Guilherme pede para que o Edilberto cite. E aí o Edilberto cita aquilo que eu já falei pra vocês, que ele foi excluído de 2 provas, que ele foi pra 2 paredões. E aí o Guilherme responde que isso não é perseguição, que isso é uma situação de jogo, que se fosse o contrário ele também faria. E que perseguição é quando tem uma grande massa contra uma dupla só. Mas aí o Edilberto diz que se tá todo mundo combinando pra votar nele, isso seria sim uma perseguição. Enfim, o Guilherme começa a ficar exaltado ali. Ele começa a elevar o tom de voz, ele começa a falar pro Edilberto que ele tem que citar os nomes, que ele tá acusando todo mundo ali. Aí chega em certo momento a Aline. E a Aline diz assim, você tem que ter cautela quando você vai falar algo sobre perseguição, senão você pode prejudicar as pessoas aqui dentro. E aí o Edilberto diz, mas não é perseguição pessoal, é uma perseguição de jogo. E aí eles vão aprofundando o assunto, né? E aí o negócio vai ficando assim, mais de boa. A Aline vai dando uma palestra, e aí o Edilberto, no final das contas, até abraça a Aline, né? E aí, os dois ali, tanto a Raíssa quanto o Edilberto agradecem a Aline, porque a Aline explicou que eles não podem ficar se posicionando assim, dessa forma, sem citar nomes, que isso pode prejudicar, enfim. Mas o Edilberto, no meio dessa conversa, ele deu um bom argumento, viu? Ele disse assim, se a Camila e a Tamires não colocassem a gente pelo Big Fone, você não acha que a gente ia pela casa também? E aí a Aline não soube responder nesse momento. Então assim, o Edilberto, ele soube usar essa situação a favor dele. Ele mandou bem no final das contas nas argumentações, né? A dona Joselma viu essa discussão aí com o seu genro e ficou revoltada. Ela disse que se Deus quiser, o Edilberto vai sair. Porque o público não aguenta ver esse tipo de coisa.
tá bom? A Camila e a Tamires chamaram a Eva e a Renata pra conversar, explicaram que na lista de prioridade a Eva e a Renata eram ali as últimas e por isso que elas acabaram votando. Enfim, foi uma conversa super de boa, mas gravem isso, tá? Porque Camila e Tamires podem se arrepender do voto, mas Diego e Hipólito não. Porque olha só, Diego e Daniele foram conversar com a Eva e Renata também, explicando que o voto deles nelas, na verdade, foi uma questão de estratégia, que eles queriam se livrar do paredão e que eles não votariam normalmente nelas, mas que foi por uma questão de cálculo, e realmente foi isso que foi explicado, né? E, gente, o Diego chega a conversar com o Diogo sobre isso, e aí ele explica pro Diogo que infelizmente ele teve que fazer isso, que as circunstâncias do jogo levaram ele a fazer isso para ele tentar se livrar do paredão, mas que ele ficou ali com o coração apertado, né? E que isso acabou causando uma crise de pânico nele, tanto que ele foi receber atendimento médico ali e tal, e o Diogo deu aquela força, mas a Tamires estava ouvindo essa conversa, e a Tamires entendeu que o Diego estava falando, que só votou na Eva e na Renata porque as meninas influenciaram ele, que na verdade ele não queria votar nelas. E aí a Tamires chega lá no quarto e já conta pra Graciane e diz: olha lá, a gente sai como filha da fruta, entendeu? Olha lá, dizendo que foi a gente que influenciou a votar nele. E aí a Graciane: eu não acredito que ele tá falando isso. E a Tamires: ó aí, tá mais um motivo pra gente não quero mais aliança com eles. E aí o Matheus já incrementa dizendo: é verdade, a gente não tem que ter aliança com eles não. Eu já senti que eles estavam afastados antes, só se aproximaram agora. Enfim, gente. Então agora eles não querem mais alianças com o Diego e a Daniele Hipólito. Eles firmaram isso ali no quarto, tá? E a Graciane ficou extremamente sem graça, porque a Graciane se considera amiga do Diego, e ela diz assim: nossa, tô doida pra chamar o Diego pra conversar aqui. Quero falar com ele. Não, eu vou ter que falar com ele. Eu defendo os meus. Não é possível que ele fez isso. Aí a Camila já cita: e a gente fica com pessoa ruim, que influenciou, que manipulou, mas foi eles que vieram conversar com a gente, né? Enfim, pessoal, então ficou esse clima caótico. Mais uma vez, Diego e Daniele Hipólito excluídos do grupo que eles pensavam que fazia parte, tá? Porque, de fato, a Daniele foi lá, procurou e tal pra fazer uma estratégia pra fugir do paredão, e foi inteligente até da parte dela, mas a partir daquele momento, a Daniele e o Diego faziam parte daquele grupo. Só que agora eles não fazem mais. Por que eles tinham sido aceitos no grupo em um primeiro momento? Porque eles tinham algo em troca, gente. Eles tinham o anjo em troca, não é verdade? Só que agora que eles não têm mais o anjo, aí não interessa mais eles fazerem parte desse tal grupo. É isso que eu tô entendendo aqui. Já me diga aqui embaixo se você concorda. Não se esqueça de deixar o like se você estiver gostando, de se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos. Atualizações das parciais hoje às 16 horas, 4 da tarde, na live que eu faço todos os dias às 4. Hoje nessa live eu vou trazer a atualização das parciais para vocês, para mostrar quem está sendo eliminado nesse paredão triplo. Até uma próxima e tchau!